Já chamamos a... Oi, tô te chamando. Aê. Oi, Olá, Eliana. tudo bem, Joana? Tudo bem, e você? Boa noite, né? Boa noite aqui em Portugal. Boa tarde aí no Brasil ainda, né? Já tá quase noite, né? Já tá à noite aqui. É, então é boa noite mesmo. Tá tudo Tudo bem aí? jóia? Tá tudo... O clima tá bom aí no Brasil? Aqui a gente tá com um clima ótimo, 22 graus, 20 graus, tá uma delícia. Aqui também tá ótimo, tá bem quentinho. Graças a Deus. Que Estamos bom, que bom. ótimos aqui. Escuta, Eliana, mas você é Eu uma realmente tá ouvindo, tá me ouvindo bem? tô te ouvindo, só tô arrumando aqui o... Pronto, que tá muito... Olha, entrou uma pessoa agora chamada Uai Belinha, deve ser daí de Minas, né? Uai Belinha. Uai, 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 deve ser. é. Ô, Eliana, deixa eu te perguntar, você é uma das que eu já entrevistei, bati um papo aqui, né? Que eu não sou entrevistador nem nada. Você é a jogadora mais antiga que a gente está entrevistando. Isso é interessante, porque a gente pode começar a falar, gente, que. Ó, a Blenda aí, ó. Oi, Blenda. Isso, É sobre. Glendinha, fica aí firme para você me ajudar a lembrar as A Blenda coisas. vai ser o Google da Eliana, viu, gente? A gente E pode tô com o João lembrar. aqui, ó. Tô com o João aqui Ó, do meu ladinho ó, João também. Leite. João Leite é goleiro do Atlético Mineiro, da Seleção Brasileira e deputado estadual de Minas, né? Depois eu quero Isso, saber umas coisas aí da carreira dele também. Viu? É uma honra, João Leite, estar tendo você aqui, viu? Eu acho tá que ele bate uma ótimo. bolinha de vôlei também, né, Eliana? Bate bem. Não, eu jogo vôlei. Os jogadores até falavam que eu jogava vôlei mal demais e jogava no nome da Eliana, que eu não sou bom, Ah, não. sou marido da Eliana, tem que estar no time, né? É isso É, aí. Ô, Eliana, e me diz uma coisa, as regras naquela época, eu sei aqui mais ou menos, a gente vai começar mais ou menos cronológico aqui, você começou em 1970 a jogar, né, oficialmente, assim, o primeiro na grande seleção, campeonato. na Isso, seleção, né? Porque a seleção já estava com 16 anos, que eu sou de 54, e eu sim. comecei a jogar com 11, mas antes disso já estava participando das seleções mineiras. Mas Ah, pela seleção brasileira foi a minha primeira convocação. foi Universiade, né? Isso, isso. Certo. Mas E, nessa aí eu não fiquei, não. Essa aí eu fui cortada. tá, mas já estava treinando com as jogadoras, né, da seleção, porque o da Universiade também eram jogadoras da seleção, muitas da seleção principal, Isso, naturalmente. Isso, devia isso, ter todo gente boa, mundo, é. né? Com certeza. E Eliana, fala pra gente um pouco das regras, porque tem muita gente mais nova que não lembra como é que eram as regras antigamente. Por exemplo, hoje em dia o set vai até 25, a gente não tem. O set é corrido, a área de saque, Isso. se podia bloquear saque, eu queria saber esses detalhes aí. Olha, era bem diferente, viu? A gente tinha que ter um preparo físico muito grande, porque o set era até 15, mas não era ponto direto. Então, tinha que rodar. Quando meu time acertava, né? É, aí era ponto, mas como é que era mesmo? Era Tomada. Tomada. tomava. É, Aí tinha tomava o tomada. ponto. Aí a gente tinha, quer dizer, quando a gente acertava, quando vinha um saque de lá. Então, a gente acertava, mas como saque Ganhava o saque. aí a gente ganhava o saque. Então, isso não contava ponto. Aí, Sim. aí a gente ia, se a gente fizesse o ponto tendo dado o saque, aí esse ponto era da gente. Mas se aí a outra equipe acertava, aí ela tomava. Aí ia a bola para ela. E com isso, tinha jogo que demorava 3 horas. A gente É, é. quase morria. Então, a preparação física tinha que ser muito boa. Muito E o boa. saque também não tinha essa facilidade de você poder dar saque de qualquer posição da quadra. Então, a gente tinha que ficar exatamente né, na No demarcação cantinho. Isso. e Do ali, lado direito, né? Do lado do lado direito. direito, né, da nossa quadra. Mas eu, né, depois, quando eu parei, porque eu joguei 20 anos, dos 11 anos aos 31 anos.
Então, eu pude pegar um pouquinho da nova regra. Mas, Sim. durante o período, né, os A anos... maioria. enquanto eu joguei, né? Nesse tempo que eu joguei, era dessa forma, né? De 15. Só na Sim. equipe do Master, quando eu joguei com a equipe do Minas, né, pelo Master, é que eu pude experimentar. Eu achava super interessante, porque o jogo era bem mais rápido e a Sim, gente sim. vibrava, todo mundo vibrava mais, porque a hora que você acertava já era ponto. Né? Isso. Agora, Isso. no meu tempo, não. Mas o jogo era bastante puxado, viu? E a Blenda, na entrevista dela, ela falou que adorava bloquear, que a Blenda é muito alta, né? Isso. Levantadora alta. E ela gostava de bloquear saque. E podia bloquear o saque, né? Se você desse o saque muito curtinho, a pessoa podia bloquear. Podia. Não. Podia? Podia. Ao meu... Blenda, fala aí, pelo amor de Deus. enciclopédia aqui, ó. Podia bloquear o saque? Podia bloquear o saque. Ah, então Podia, lembrando. podia. Agora que não pode mais, tá, Eliane? Só para lembrar, para você não bloquear hoje em dia o saque. É o contrário. Agora é o contrário. Então podia bloquear o saque. Mas eu... Podia. Até aquele Mundial, até o Mundial de 82, ou Mundialito, Sim. A ainda tinha Brenda essa falou coisa de bloquear. sim. Podia, podia. Obrigada, Brenda. Obrigada. Fica aí, hein? Não sai daí não, hein? E deixa eu só mencionar uma coisa sobre esse negócio da tomada, que é interessante. O Carlão, Sim. o Carlão da seleção, que foi capitão também, né, da seleção masculina, ele disse que ele postou um jogo lá que ele fez 12 pontos só, mas era no sistema de tomada. Só que ao Sim. todo ele fez mais de 40. Porque com a Certo. tomada, entendeu? Isso é interessante, né? Porque naquela época quem fazia 10 pontos numa partida, poxa, tinha feito na verdade uns 30, É né? verdade. É Pois é. verdade. Mas, E fala, mas era até 15, né? Era até até 15. 15 só. Mas até chegar no 15 era difícil, viu? Porque toma lá, É, quando a gente toma assiste os jogos, lá. quando a gente assiste os jogos agora, a gente vê que demora muito, é 1h50 de jogo. Deixa eu te perguntar, você viu a postagem última nossa que a gente, não sei se foi a última, penúltima, que a gente Sim, botou um pedacinho do jogo em Moscou, que a gente vai falar de Moscou, que sim, eu acho sim, que tem assim, você sacando, o teu saque não era você botava a mão assim meio para trás, não era você? meio para trás. E eu Botava a também, mão assim, isso, por muito tempo, eu tive uma tendinite no meu sim, braço. Então, assim, por muitos anos, né? No final, vários anos antes de Deus fazer um milagre, porque depois eu fui curada dessa tendinite, mas então eu tinha muita dificuldade, porque para dar o saque, né, para aquela bola ter velocidade, então o meu é. saque era muito fraquinho. Então eu tentava fazer um saque mais colocado. Agora, eu pensando, né, hoje, né, porque antes não tinha esse saque, você Viagem, saltando, né? Você isso. saltando. Mas o pessoal sacava muito bem. Mas eu não daria conta, né? Porque aí o esforço seria maior. E da forma como eu sacava, né? Até o meu braço aquecer. Agora, para cortar não tinha problema, porque era para baixo, né? Então, para baixo não tinha problema, né? Agora, É. o saque você tem que levantar, porque senão ia na rede. Aí era um pouquinho mais difícil. Mas Ah, era muito interessante, né? A gente não tinha líbero. Eu não adoraria, tinha. né? Se tivesse líbero também nessa época, porque eu gostava demais de defender. Eu adorava, sempre adorei defender e adorava passar. Então, mas eu jogava né, na rede, eu jogava no meio, né? Hoje, Sim. nem sei como é que fala, É central, 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 central. Meio de central. rede, né? Que era antigamente. Mas eu jogava no meio de rede, mas eu amava ficar no fundo. Então, se eu vibrava defender aquelas jogadoras, aquelas cortadas, ainda mais da seleção brasileira, com Vera Mossa, com Isabel, aquelas pancadas, Fernanda Venturini, Heloísa Roésia, eu amava aquele desafio de estar no fundo da quadra e poder de defender essas Sim, sim. meninas e passar. E no bloqueio nem né? Também eu adorava, né? Porque eu com 1,72 m.
As meninas com 1,87 m. Então, assim, era um desafio enorme e eu sempre gostei de desafio. Então, eu subia, mas assim, quando eu pegava, né? Eu bloqueava Isabel, Vera Mossa, Fernanda, Heloísa, as meninas, eu vibrava. Então, eu adorava. Então, vôlei para mim sempre foi muita motivação. Por isso que eu fiz assim com muita alegria, porque para mim era desafios e eu ia movendo para vencer cada desafio. É interessante isso. A Ida, quando ela conversou com a gente, ela falou também que ela teve um problema, porque alguém perguntou do saque dela. E ela falou assim, eu botava a bola para cima assim, porque era menos movimento para sacar. E ela acabou se especializando, como você, nesse saque curtinho. Inclusive a Ida tá aí, entrou também. Ida, tudo bem? Obrigado pela força. Viu? E o Elton observou também a questão da bola, Eliana. Você pegou uma bola já atual, ela é muito macia, né? Naquela época a bola era bem mais dura, né? Era um material diferente e tudo, né? Aquilo machucava, né? Sim. A manchete, para dar a manchete e tudo. Eu tenho uma curiosidade, você jogou com a Célia na seleção? Joguei. Excelente levantadora. Eu queria fazer uma live com ela. Muito bom jogar com a Célia. Maravilhosa. Uma pessoa ótima, uma jogadora maravilhosa. E também médica, né? Depois eu quero falar o que você está fazendo atualmente. Mas peraí. Vamos aqui no... Aí, Eliana, me diz uma coisa. As pessoas estão fazendo aqui... Obrigados, Paulo Chu. Está fazendo umas perguntas aqui, a gente vai anotando. Sim. Eu queria saber, assim, a tua principal conquista pela seleção, qual foi? Pela seleção foi os Jogos Pan-Americanos, em 79, em Porto Rico. Nós ficamos na terceira colocação. Então, medalha de bronze. A medalha de bronze. Então, essa foto que você colocou, né, que foi o convite da live, foi com essa medalha. Que é meu orgulho, né? Porque foi a medalha mais importante com a seleção. Quer dizer, a única, né? Sim. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. A seleção de 2019 foi esse quarto lugar, viu? Como é que é? A seleção do ano passado... Olha o Newton, irmão do Elton, meu amigo entrando. Eu tenho que falar com ele aqui. Faz tempo que eu não falo com ele. A seleção de 2019, do ano passado, foi quarto lugar no PAN. E vocês foram terceiro. Olha! Tá vendo? 40 anos depois, né? E era um tempo totalmente diferente, né? Porque nós éramos amadoras, então a gente jogava mesmo pelo prazer, pelo amor, pelo prazer. E, infelizmente, muitas boas atletas tiveram que parar, né? Tiveram que escolher entre faculdade, entre o esporte, também, né? Assim, às vezes os pais também não davam aquela força total. Eu, filha de atleta, meu pai jogava futebol, jogava basquete, então eu já tinha isso no meu sangue. Na minha casa, meus irmãos todos foram jogadores. Eu tenho um irmão, o Elton, foi da seleção brasileira de vôlei, de basquete, de futebol. Legal. A minha irmã Juliana também foi para a seleção de vôlei. Não continuou porque ela machucou o joelho, muito feio naquela época, e não se recuperou. Mas a Cristina também, minha irmã, que já faleceu, também jogava vôlei, só a mais velha que não pegou. Eu morava no bairro da Serra, em Belo Horizonte, bem pertinho do clube. Então, a gente era sócia do Olímpico, eu ia lá. Quando eu fui, eu vi o pessoal treinando vôlei, então eu apaixonei, né? Eu falei, eu quero jogar. Eu sempre fui, né, uma pessoa muito perseverante. E comecei com 11 anos de idade, mas a minha mãe falava assim, Eliana, para de jogar porque você é muito ruim. E realmente eu era muito ruim. A primeira seleção mineira que eu fui convocada, até pelo seu Elcio Nunan, né, que até hoje ele coordena a seleção feminina de voleibol. Eu lembro que eu cortava, mas eu dava aqueles aviões, sabe? Ia lá
lá na arquibancada. E o Minas tinha aquele ginásio enorme. Aí eu via assim, a bola ia lá longe, lá em cima. Mas eu, assim, não desanimava. Não era uma dificuldade dessas que ia me parar. E eu, assim, sempre fui muito perseverante. Comecei ali no Olímpico com, né, o Barroso. Depois fui jogadora do Julinho. E aí eu fui para a seleção em 70, essa primeira seleção que eu fui convocada. Sim. Mas lá no Olímpico ainda não tinha ginásio. Então a gente treinava quando não chovia, quando não fazia frio demais. Então era um pouquinho difícil. E mesmo assim eu fui convocada pelo Olímpico, eu fui convocada para a seleção brasileira. Ah, legal, legal. Mas depois que eu fui cortada da seleção, né, em 70, e o pessoal do Minas foi, né, minha casa, para poder me convidar para ir para lá. E eu achei melhor por causa do ginásio, porque assim eu poderia treinar né, todos os dias. E eu sempre fui muito fominha, né, para treinar. E isso foi bom, porque a partir de 71, eu fui direto para a seleção. Então, eu fui desde 71 e a última seleção minha foi em 82. Então, assim, foi muito bom para mim ter ido para lá, para o Minas, por causa dessa facilidade do ginásio. E em 71 veio o primeiro sul-americano teu. Vocês Isso. foram para a final. Se você não lembrar, não tem problema. Não, porque foi o sul-americano adulto, né? Foi Sim. lá em Vocês Cali, perdiam na para o Peru, Colômbia. né? O Peru era um calo no sapato, era uma pedra no sapato de vocês, né? Naquela época. Exatamente. Eu não sei quem foi campeão ali em 71, mas foi a primeira seleção adulta que eu peguei. Sim. Já em 72, eu tinha 17 anos. E no ano seguinte, 72, eu já fui também para a seleção feminina juvenil. Nós ficamos em segundo lugar. Foi lá no Rio de Janeiro. A nossa técnica era Elda Pimenta, excelente treinadora. Esposa do Carlos Alberto Silva, que foi treinador de futebol da seleção, inclusive foi treinador do João. Então, assim, foi muito bom. E a partir daí, todo ano, né? Tinha campeonato... Eu fui em 3 campeonatos mundiais. Fui em 74 no México, 78 na Rússia e 82 no Peru. Fui em 3 também pan-americanos, né, em Cali, 71, 75, não lembro aonde. Você lembra, Brenda? Ida. E 79, que foi a medalha, né? Em Porto Rico. E a Olimpíada, né, de Moscou. E fora os campeonatos sul-americanos, né, que foram em diversos, né, lugares aí da América do Sul. Mas, infelizmente, no período que eu estava na seleção, a gente não ganhou o sul-americano. E justamente no ano de 81, eu pedi dispensa da seleção e elas ganharam, né? Então, tiveram um título super merecido. E em 81, eu voltei em 82 para disputar o Mundial. Depois eu encerrei na seleção. Continuei no Minas, mas até 86. E esse Mundial, esse Mundial foi assim, já foi depois do boom do vôlei, né? Quando o masculino já... deixa eu ver aqui, eu vou só fazer uma menção aqui, a Ione Albuquerque, ela falou assim: Eliana está marcada na história de sucesso da nossa seleção de vôlei. Grande contribuição que vai ficar na nossa boa memória esportiva. Sucesso sempre, Eliana, que Deus siga te abençoando, sempre. Queria só fazer essa menção. Beijo, querida! Viu? E você, quer dizer, que você começou lá, que o vôlei era desconhecido, mas você participou do grande momento do voleibol, quando o masculino começou a ganhar as medalhas, e o feminino começou também com um nível, mas naquela época era muito difícil ganhar, até das peruanas, ganhamos em 81, pronto, mas... Sim. E interessante, Eliana, até uma curiosidade para você, eu estava pesquisando e vendo, o Peru, em 82, foi segundo lugar, e o Brasil ficou em 8º. Olha, né? Você lembra disso. Só que as peruanas, elas porque queriam ganhar do Brasil, porque elas não admitiam ter perdido em 81 o sul-americano, entendeu?
Eu falei, meu Deus, mas elas só perderam da China, eu acho. Ganhar dos Estados Unidos, do Japão, na época. Mas elas tinham que ganhar do Brasil. Então, elas comemoraram ali a vitória. Eu tenho um vídeo na página desse jogo. A Isabel atacando e tal. Mas elas tinham esse negócio, né? As peruanas. Eu queria lembrar, olha, interessante, gente falando, né? Eu estou super feliz, né, de você estar com esse vôlei das antigas, né? Isso aí, e ainda mais quando fui convidada, e eu sou uma pessoa muito saudosista. Então, Sim. como eu joguei 20 anos, eu, sabe, assim, depois que eu parei, ainda continuei depois jogando mais uns 10 anos no time do Master, do Minas, mas eu, assim, eu não queria ficar vendo muito voleibol, porque me Sei. dava muita saudade. Imagina, já tem 30, quantos anos? Parei com 36, né? Então já tem quantos anos? Olha, eu digo 80 assim, ó, anos parei. para não falar a idade, eu digo assim, tem uns 10 anos que eu parei. Nada, mas eu não tenho problema com isso, não. Então, se eu parei com 36 anos, né? Eu já estou com. Vou fazer 66 anos. 30 Então, anos. assim, até hoje, eu sonho. Eu sonho que eu estou jogando vôlei. Então, Ah, assim, interessante. para mim é muito. Aí fez uma parte assim, foi uma vida, né, que eu fiquei jogando, mas como eu sou muito saudosista, então assim, eu custei a voltar no Minas depois que eu parei, né? Voltei há pouco tempo atrás que eu comecei a frequentar o Minas, mais regularmente, porque aquilo tudo me trazia muita lembrança. E quando o ginásio do Minas, eles, né, tiveram que reformular tudo, fizeram outro tipo de construção, mas aquilo era uma dor, sabe, para mim, porque eu lembrava, né, a vida toda naquele ginásio, a gente adorava vendo as pessoas chegando lá no alto por aquela porta lá da Rua da Bahia. Então, para mim, era um pouquinho de sofrimento. Então, com isso, Sei. assim, né, de você, né, me convidar, aí eu pude rever algumas fotos e ler algumas matérias para eu poder relembrar. Mas, né, então, assim, isso foi bom porque não dá para a gente, porque as coisas que a gente viveu não dá para assim apagar, né? Então, foram coisas Claro. importantes. Então, é bom da gente viver com essas lembranças. Então, fui vendo os seus posts, as suas fotos, e muito bacana. Então, assim, fui me lembrando, né, das Ah, jogadoras, foi muito bacana. a Lenice, eu tenho umas coisas para te falar aqui. A Lenice, ela me mandou 4 fotos. Só que ela me Sim, mandou como se fosse um videozinho e depois eu não tive mais acesso. Só sim. vocês duas, ou com outra jogadora assim, mas sempre você e ela, e as fotos são ótimas. E eu vou pedir para ela, ou então você mesmo pede, você deve ter acesso a ela, não sei, mas Sim. para ela, porque eu quero postar. De repente ela te mandou então. Porque ela Não, mandou. Não? Lenice, não. então, a Lenice está aí online. São fotos lindas e de muito boa qualidade. Vocês com a uniforme da seleção, bem novinhas e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está assistindo essa live que é bem mais antigo que você, que é o meu pai, Ah, Gevan sim. Varela também. Né, eu tenho o nome dele, tem 90 anos. E ele acompanha minhas lives, me elogia. É pai, né? Pai é assim mesmo. Isso, Então, isso. e ele é o irmão dele mais velho, que é o Josafá, tio Josafá, que é pai do Aham. Josafá, né? Que vocês conhecem, Josafá Filho. Eu não sei Isso, se ele é júnior sogro da também. minha filha. Sogro da Isso, minha pois filha, da é, que nossa filha, vocês são né? compadres, né? Isso. Exatamente. A minha filha é Somos... casada com o Daniel, né? É filho do seu tio, né? Josafá. Legal, legal. A gente é meio parente, assim. É isso. Bem. Agora, eu queria te falar outra coisa também, que eu estava querendo te falar, que o João está aqui soprando. É, cara de pau. O que é? O que Eu é? falei, senta Vê o aqui que do meu pai ladinho, falou aí, Marcelo. porque para você me Pode... lembrando das coisas. Mas era outra coisa que eu ia falar, mas ele estava lembrando que Ah, o título que nós tivemos pelo Minas, né, em 74, que foi sul-americano, né, de clubes, que antes existia, não sei se sim, ainda sim. tem. Tem, É. tem. E o Minas depois levou muitos anos para poder repetir, né, esse Sim, feito. sim, sim. E foi
foi uma coisa muito boa, porque naquele tempo as nossas adversárias era Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, a gente lembrar assim, da gente disputar os campeonatos de clubes, né? A gente via as jogadoras de São Paulo vindo, Silvia Montanarini, a Cássia, a irmã, a Irena, a Fernanda, então, Ivonete. Então, assim, Fernanda Emerick. Emerick, Emerick, é. Você, no começo da live, a Blenda consertou que você tinha falado Fernanda Venturini, que é a nossa... porque a gente confunde. É tanta Fernanda boa que a gente acaba confundindo, mas continua. Isso, Emerick, isso mesmo. E, então, assim, era bom, né? Eram assim, nossas adversárias principais, né? As cariocas e as paulistas, mas era bom porque isso motivava a gente. Mas eu não lembro assim da gente ter ganho campeonatos brasileiros, né? Mesmo juvenil. Você não tinha campeonato de seleções, assim? Minas? Tinha. E Minas está sempre nos primeiros lugares, Minas Gerais, até hoje, né? Inclusive, Márcia Fu, Ana Flávia, né? De uma geração bem depois, mas já bem antiga. A Ilma Caldeira, eu acho que também é mineira, né? Muita gente boa em Minas. Ilma Juiz de Fora, eu acho que ela é. Pois é. Não? Márcia Fu. Márcia Fu. A Márcia Fu que né? Eu tô querendo contactar a Márcia Fu, mas ela não... eu não consigo o contato dela. O Heitor perguntou aqui se você nunca teve vontade de ser treinadora? Não, sempre me perguntaram, achava que eu poderia, mas eu nunca quis fazer educação física, eu nunca quis. O máximo que eu me liguei ao esporte foi uma academia de ginástica que eu tive por muitos anos junto com meus irmãos. E um deles, o Elton, era professor de educação física, e por isso a gente abriu essa academia. Então foi o máximo do esporte, e também me convidou para poder dar aulas lá também, na época que ele era coordenador do Promove, do colégio, né, de Belo Horizonte. Então eu pude dar algumas aulas ali, né? Mas esse foi o máximo. Eu nunca quis. Eu sempre gostei muito de línguas, de inglês. Acabei fazendo comunicação, né? Porque as minhas queridíssimas amigas lá do Minas estavam todas fazendo comunicação, mas meu pai também era jornalista e com isso também... Obrigada, Ida. E por isso também eu quis fazer jornalismo, mas também não era minha praia. Fiz, porque também sempre fui muito perseverante. Eu falei, eu não vou parar antes de me formar. Aí eu me formei e pronto. Também exerci pouca profissão, mas já fui para várias coisas e fui professora de inglês, fui professora da academia também, professora de vôlei. E hoje acabei minha última profissão, que é corretora de imóveis. Eu vou te perguntar isso depois. Agora você já falou, mas pronto. E tem imóvel até nos Estados Unidos, às vezes você faz propaganda, não é isso? Ou eu estou enganado? Ou não, vocês estavam lá e mostraram? Não, na verdade é porque a gente tem uma casa que a gente aluga por temporada lá em Orlando. Então a gente estava lá no início desse ano e eu fiz vários posts para fazer uma propaganda para o pessoal procurar e, né, mostrei a casa, o condomínio, Lucaia. Eu me lembro que você falou assim, vai ter desconto para o vôlei das antigas quando for lá em Orlando. Com certeza! É brincadeira. Podem me procurar que dou desconto com muita alegria no meu coração. Mas olha, é uma alegria poder, né, assim, ter jogado com tantas meninas boas, bacanas, né? Então, assim, fazendo essa live aqui, né, vou lembrando das jogadoras, né, da seleção, jogadoras do Minas, até hoje a turma do Minas, Blenda, Soninha, Nádia, a Zezé, todo mundo se encontra, Zizi. Então, umas jogavam em outro clube, mas jogávamos juntas na seleção. E a Neuza, estava vendo foto, né, da nossa... que a Brenda até me mandou agora há pouco, a foto lá de Buenos Aires, quando ganhamos o Campeonato Sul-Americano de Seleções. Então, vendo a Lígia, vendo Cecília.
Puxa, muito bom. E na seleção eu fiquei muitos Cecília era anos. Titila, não? Era Não, Titila? não. Mas joguei com a Titila também. Não, Cecília é Tá. do Minas. Lígia, Cecília, Neuza, Eu tenho, Flávia, eu tenho que fazer umas Nádia. menções aqui, eu vou te Sim. interromper, mas eu quero que você pare aí na Nádia. É que eu também estou com a esposa aqui do lado e ela fica me lembrando das perguntas. Sim. Cumprimentar minha irmã, está sempre nas lives, a Márcia foi atleta também, inclusive ela que me colocou no vôlei, deixava eu jogar lá na nossa igreja, a presbiteriana da Aldeota, em Fortaleza, e tinha 7, 8 anos, e eu já ficava lá paradinho e jogava a bola para eu levantar. Foi ali que eu comecei. E o Matheus Maia, que é meu sobrinho. Treinadora, eu já perguntei. Meu pai mandou dizer para você que a primeira vez que ele viu o vôlei foi em 1940. Então, tá vendo como é que ele é antigo. É Meu pai verdade. ele jogou pela seleção da Marinha, do quartel dele na época, e o treinador dele foi o Célio Cordeiro, que foi conhecidíssimo, né? E Sim. ele tem uma história interessante que talvez uma jogadora do Fluminense pode comentar sobre isso. Que o Japão veio fazer uns amistosos aqui contra o Fluminense, aqui, lá no Rio, né? Nem aí, nem aqui. E o meu pai dizia que o treinador, quando elas erravam, batia nelas, né? E ele ficava querendo ir avançar no treinador, que achava um absurdo bater nas moças e tal, né? Então é uma lembrança legal. A Cida Barros, ela falou o seguinte, que a Eliana tinha ciúme dos troféus e medalhas. Ah, e a Cida. Ione falou aqui, a Ione lembrou dos atletas de Cristo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. Aí, Ida, você... Ah, sim. A Ida está perguntando se você se formou com quantos anos? Que foi depois do vôlei, né? Não, eu me formei em 78. Seria Ah, não. Então foi 77. durante o tua... Foi. Eu, assim, eu não parei, eu continuei, mesmo indo para a seleção, faltando 3 meses de aula, não tinha problema, eu voltava. Alguém Sim, perguntou isso e isso atrapalhou, né, a minha sim. carreira depois. Eu me formei, né, fiz o meu TCC, me formei porque eu não gosto de parar nada na metade do Meio. caminho. Então, eu falei, vou formar e fico livre daí. Mas, para dedicar só ao voleibol, né? E ainda joguei, formei em 78 e joguei até 86. Mas também não era uma carreira, né? Uma coisa que eu né, morria de amores, que era o jornalismo. Fiz mais porque as meninas estavam animadas e meu pai também era jornalista. Mas eu sempre, Sei. sempre fui meio envergonhada, meio tímida e tal. Então eu não gostava muito daquela questão. Eu gostava muito da língua, né? Da De língua, inglês. né? Do Por que você português, não do fez inglês. letras? Ainda dá em E tempo, hein? eu passei na Federal Letras, mas e era de manhã tranquilo, nosso treino era à tarde, mas eu escolhi fazer junto com as meninas à noite numa escola que foi muito bom. Fiz na Católica, joguei muitos anos né, os campeonatos universitários, pela seleção, né, mineira Sim. universitária. Então, a FUME, e foi muito bom. Né? Não me arrependo, não. Eu saía do treino, então, naquela época, era Kombi que levava a gente de volta para casa. A gente tinha isso. Saía do Que treino, tinha bom. uma Kombi que esperava a gente e levava embora. E quando eu ia para a faculdade, eu, a Zezé, a Gislene, eu acho que também fazia comunicação, aí a Kombi levava a gente lá na escola, lá na faculdade. Então, era assim que o vôlei das antigas, né? A gente pegava a Kombi, quando acabava o jogo, a gente sempre depois do jogo, lá no Minas, a gente ia para o restaurante, comia lá, era um prato, como é que chamava, Blenda? Era um prato com arroz, com feijão, com bife, com ovo, era uma Tudo de bom. delícia. Tudo de bom. E depois a Kombi levava a gente na nossa casa e a gente ficava lá disputando, né? Quem queria chegar em casa primeiro. Então, assim, era um tempo bastante diferente, né? A gente Sim. né, ir de Kombi para casa, né? Hoje todo mundo... Americano. Ah, é Minas Júnior, isso mesmo, Blenda. É o Minas Júnior. Oh, que saudade, que era muito gostoso, né? Mas Legal. foi uma delícia, sabe? Apesar isso, Minas Júnior, Nádia, mas foi uma delícia poder jogar, né, com essas meninas, com a Nádia, com a Blenda, Sônia, Zezé. E assim, a gente não recebia, não ganhava nada, mas era uma alegria, era um prazer. E eu gostava muito de treinar, sempre gostei. E então, naquele tempo, a gente só treinava um período. Então, é assim,
era à tardinha, 6 horas da tarde, treinava até umas 8, né? 8h30. Mas eu, fominha, né, de bola, eu queria treinar de manhã também. Então, a gente teve técnicos excelentes, né? O seu Paulo, uma maravilha, né? Já falecido, né? Tivemos vários outros técnicos, até o Adolfo, né? Guilherme foi nosso treinador também. Tivemos o Hinaldo Manta, já falecido, Josenildo. Tem Então, uma página que a irmã do Hinaldo Manta fez em homenagem a ele, se vocês quiserem seguir. Aí ela tá lá, hinaldo.manta. Eu tô seguindo e ela também segue a gente. Eu já vi, eu vou ver. Então foi assim, o do Hinaldo, a coisa mais interessante, porque quando ele veio, né, a gente, né, já estava um pouquinho mais amadurecida, tudo, mas só que ele queria assim, dar bastante fundamento. Então a gente voltou como se fosse para uma escolinha. Então eu lembro assim, a gente fazia milhões de toques, milhões de passe na parede, passe uma com a outra. Então ele gastava muito tempo nesse fundamento, né? Então ficava ali horas fazendo passe, fazendo o toque. Muito bom. Mas o seu Paulo, como é que era o sobrenome, Blenda? Nádia? O sobrenome do seu Paulo foi, assim, um professor maravilhoso, porque ele tinha um olhar tão maravilhoso, sabe? A posição na quadra, ele dava aqueles toques para a gente de um jeito tão, assim, carinhoso e nos ajudava tanto. Então, assim, as orientações dele eu nunca mais esqueci, que ele, Paulo Augusto, ele, né, fazia, a gente mostrava como que a gente tinha que entrar para a defesa, como que entrar para, ele era militar também, como a gente entrava para fazer o ataque, os bloqueios. Então, assim, ele ajudou muito. Então, assim, eu tive o privilégio de pegar pessoas muito, assim, são muito perfeccionistas. Depois nós pegamos... Já falaram que você era perfeccionista aqui. Já falou aqui, alguém falou. E eu adorava Treinar. os técnicos. Então, assim, eu nunca briguei com ninguém, nunca briguei com nenhum técnico, nunca achei ruim de nada, porque eu amava... Você queria aprender, né? Eu pegava a Zezé, pegava a Nádia, a gente ia de manhã lá para o Minas e a gente ficava 2 horas com o técnico só para a gente, eu e as levantadoras. Então, tinha alguns rapazes que iam ali e ajudavam assim, a pegar a bola. Então, foi muito bom. Depois, né, o tempo para frente, aí começamos a treinar mais horas, né? E chegamos a treinar quando chegou o Josenildo, por exemplo, Carvalho. Josenildo Carvalho. Lá de... Acho que é Pernambuco, eu acho. Então, a gente quase morria, porque ele falava assim, eu já mostrava desde o começo do ano quantas horas, quantos minutos que a gente iria treinar aquele ano. Então, assim, a gente começava o ano já cansada, porque era tantas horas, tantos minutos, e ele era muito intenso, e era muito treinamento, sabe? Então, assim, e foi numa fase diferente, porque aí já estávamos treinando 2 períodos, né? Então, foi bastante pesado. Mas eu nunca reclamei. Eu ensaiei parar de jogar, né? Uns 3 anos eu falava, vou parar de jogar. Eu não aguentava, eu morria, chegava nas férias, dava uns 15 dias, eu já estava doida para voltar. Então, quando retornava o ano, eu voltava. Então, quando eu parei, que eu falei, agora eu vou parar. E foi no período certo. Primeiro, porque eu engravidei, né? Então, assim, em janeiro de 86, eu engravidei, foi meu último campeonato brasileiro, né? Que eu participei, foi até no Rio de Janeiro, um calor. A Blenda estava lá no outro time, nem lembro qual que era, mas aí eu já engravidei. Na Lufiken. Oi? Na Lufiken? Na Lufiken, Isso. E também o time do Minas, porque começou a profissionalizar e o time do Minas desmanchou. Então, foi na hora certa, porque em 86, o time do Minas todo foi embora.
as meninas foram para os outros clubes e já começaram a, né, profissionalizar, já começaram a receber. Eu não fui da época de receber nada, mas foi uma delícia. Só né? a Kombi, só ir de Kombi para casa, de graça. A Kombi, e quando a gente viajava, nosso diretor, que foi até padrinho de casamento meu, do João, né? E o seu Elcio Loyola, foi uma mãe, né? Um amor. Ele era nosso diretor e quando a gente ia para o Rio, ele dava um dinheirinho para a gente, sabe? A gente ia ali, comprava biquíni, fazia uma gracinha. Então, o que eu lembro era isso. Eu usava lente de contato. Então, Minas, ele, né, repunha as minhas lentes de contato, mas era uma piada. Aquelas lentes caíam na quadra, tinha que parar o jogo, a gente tinha que procurar a lente. Eu joguei de lente e joguei de óculos amarrado aqui atrás, né? Que é pior ainda. Ô, Eliana, deixa eu te perguntar uma coisa que eu queria saber sobre, porque a gente ainda quer falar dos atletas de Cristo para a gente terminar em 1 hora. Sobre Moscou, a primeira participação do Brasil em Olimpíada, como é que era a Vila Olímpica, se vocês encontravam gente famosa, tirava foto, que naquela época não tinha celular, como é que era isso? Você lembra de Moscou ou você não tem muita lembrança? Não, tem, com certeza. Principalmente porque era uma Olimpíada e o Brasil foi a primeira participação do vôlei feminino em uma Olimpíada. E nós pegamos a vaga ali, né? Dos Estados Unidos, né? Da desistência dos Estados Unidos. Né? Então, foi assim, né, um orgulho maravilhoso, mas naquele tempo a gente não treinava muito tempo. Para a gente era, né? A gente ficava contando os dias, mas era assim, no máximo 90 dias de treinamento. E vocês, a princípio, vocês não iam à Olimpíada, aí depois vocês souberam que ia e se reuniram ali meio que às pressas. Isso foi a Lenice que contou. E aí foram, né? Fomos. Então, era uma maravilha. Mas, como Vila Olímpica, né, ainda mais na Rússia, tudo fechado, a gente não podia sair. As poucas vezes que a gente saiu, era acompanhada, né, com um guia lá. Mas o que a gente... assim, a gente vive, quem está na Olimpíada vive ali, é a Vila Olímpica mesmo, né? O contato com as outras atletas, a gente trocou bastante camisa. O Brasil ficou em 7º lugar, né, nessa Olimpíada, mas para a gente foi um feito, né? Mas para mim, particularmente, né, foi quando eu saí do time, porque apesar que eu era capitã da equipe e eu era, né, assim, com a minha altura de 1,72, eu ficava sempre escalada para pegar uma das melhores jogadoras do outro time. Mas eu não sei, acho que pelo fato, né, de estar numa Olimpíada e aquele sonho, sabe? Aquilo ali, para mim, né, pesou, sabe? Acho que eu queria fazer tão bem que acabou que eu não tive lá tanta força, sabe? Eu né, jogando como central, e né, tinha que fazer jogadas rápidas, né? E vocês passavam, né? As centrais naquela época passavam também, que hoje em dia a central não passa, quem passa é o líbero. A central só corre para a bola, para a China, ou para a bola na frente e tal, né? Pois é, eu sempre adorei passar, então eu gostava demais quando eu passava a bola que a menina já levantava para mim, eu adorava, né? Mas aquilo pesou um pouco, pesou, né, para mim. E eu falava, o Enio não vai me tirar. Era o Enio Figueiredo, né? Que foi o treinador, 79 também, 80 e 82 também na minha última passagem pela seleção. Mas eu falava, o Enio confia muito em mim, ele não vai me tirar. Só que o assistente do Enio era o Josenildo Carvalho. E ele me conhecia também, né? Porque eu era atleta dele no Minas. E não é que o Josenildo, sabe, assim, que entendeu que era, né, para eu sair, né, e colocou ali a Denise, né, Mattioli, que entrou ali no meu lugar, e ela jogou muito bem. E eu não tive, né, não teve mais condição de eu voltar, porque ela estava jogando muito bem. Aquilo foi um pouco de frustração, né, para quem estava, né, na sua primeira Olimpíada e a primeira Olimpíada que o Brasil participava. Então, por isso, mais por causa disso, que aquilo também me abateu,
que eu, assim, no ano seguinte, em 81, eu pedi dispensa da seleção. Eu achava, assim, que aquele teria sido minha última passagem pela seleção. Então, eu demorei um pouco, assim, a me recompor, sabe? Assimilar. Precisei, assim, muito da força de Deus, assim, na minha vida. E conversei muito com a minha cunhada, Rita. E ela, sabe, me fez enxergar, né? Que o Senhor é que me sustentava. Porque parece que o atleta, parece que ele conquista tudo com a força dele própria. E, na verdade, não é assim, né? Deus nos dá, né, as coisas, tudo vem de Deus, né? Então, eu, assim, parecia que aquele tempo, eu estava entendendo assim, olha o tanto que eu conquistei, sabe? Claro. E eu entendi depois que Deus colocou assim no meu coração, falou assim, não, eu que te dei essa oportunidade, eu que movi isso na sua vida, sabe? Não é todo esforço é meu, todo esforço é nosso, não é verdade? Sim. Porque se fosse assim, né? Se a gente fizesse bem as coisas e a gente fosse merecedor de tudo, né? Então, eu entendi. Então, naquele ano de 81, eu não fui, né? As meninas foram campeãs, né? Depois de muitos, muitos anos, né? O Brasil voltou a ganhar um sul-americano. Eu não fui, né? Mas no ano seguinte, no Campeonato Mundial, que foi no Peru, eu voltei. Mas quando eu voltei, eu já era uma jogadora mais baixa, né? Foi em 72. Apesar que quase todas as jogadoras eram as mesmas. Mas o Enio falou comigo, Eliana, quando ele no primeiro treino, ele falou, cada uma vai para a sua posição. Eu fui, né, para jogadores de meio. Ele falou, Eliana, ali para você não vai dar. Aí eu falei, então, né, na ponta que eu não ia, né, porque só tinha aquelas enormes, né, Isabel, Vera, Fernanda, só gente grande. E eu com 1,72, então eu falei, bom, vai sobrar para mim a saída de... Não! A saída de rede. Que hoje em dia é o oposto, né? Que hoje em dia é um dos jogadores assim, até mais altos, né, do time. Hoje em dia não tem mais isso. Mas é porque ele também não passa, ele não faz nada. Ele fica lá todo escondidinho, quando vem de trás, ataca dos 3 metros, né? É assim. Mas foi muito bom, porque eu, assim, foi mais um desafio. A Brenda está lembrando 82 no Mundialito. No Mundialito, eu estava na reserva, porque eu não fui em 81, 82 eu voltei, eu estava na reserva. Continuamos treinando, né? Mas eu entrava no fundo, no Mundialito, e fiz muito bem o fundo de quadra. Quando foi para o Campeonato Mundial, no mesmo ano, né, de 82, eu estava como oposto e tinha a Regina Vilela, tinha a Dulce, tinha Marta. E eu falei, mas eu já estava diferente, sabe? Eu falei assim, eu vou, mas para ajudar, para poder contribuir. Eu já não estava preocupada, assim, sabe, assim, comigo mesma, sabe? Mas eu estava querendo ajudar. E isso deu uma embaralhada, assim, na cabeça do Enio, porque tinha as meninas, inclusive até que já tinham jogado no ano anterior, né? Que foram campeãs. Mas eu estava jogando, treinando bem, porque eu estava leve, eu estava solta. Então, aí ele, assim, ele só definiu o time na véspera do campeonato. E eu fui titular em 82, como oposto e ainda capitã da seleção. E fiquei muito feliz, porque eu entendi que a gente joga, né, em um time, joga para o outro também. A gente não joga para a gente, né? Então, Eliana, nós estamos acabando. Estamos, infelizmente, acabando nossa live, porque você mesmo falou, fica cansativo, mais de 1 hora. Não deu tempo de falar dos atletas de Cristo, mas se João quiser falar alguma coisa, está quantos minutos, amor? Aí? Ele fala, falta 11, dá muito tempo ainda. Falta 11 minutos. Não, você entrou uns 2 minutos antes, né? Eu entrei antes. A gente pode continuar. Eu queria falar, eu queria ouvir sobre isso do João. Diga, bem. Ei, tudo bem? Prazer. Tudo bom, João? Prazer foi meu. Prazer meu. Eliana, como sempre, ela se preparou, né, para esse jogo hoje com você. Né? Parabéns por esse trabalho que você está realizando, né? Fazendo todas essas lembranças. Vocês estão vendo que Eliana continua do mesmo jeito, né? Não muda. Capitã aqui em casa,
Não falou dos filhos, né? Que ela... Pois é, pois é. Eu ia mencionar que a gente escolhe, como a gente crê em Deus, a gente escolhe certas coisas que são prioridade na nossa vida. A gente vê muita jogadora hoje em dia que até foi ouro olímpico, mas não foi mãe, né? Não fez uma faculdade. Então, são escolhas que a gente faz. Eu creio que Deus está no controle dessas escolhas todas. Tanto da sua, como das que não conseguiram fazer os seus projetos de vida diferentes, entendeu? Desculpa, João, te interrompi. Se acabar, a gente volta ou acabou, acabou? Vocês é que sabem. Eles vão vai falar rapidinho sobre os atletas. Tá bom. Pode falar, João. Tá bem. Então, Eliana continuou, né? Depois do vôlei. Nós estamos fazendo 41 anos de casados, cuidando dos nossos filhos. Eu me lembro quando eu fui jogar em Portugal e ela já tinha parado de jogar. Toda noite batia na porta lá de casa o time de vôlei de Braga, em Portugal, querendo que ela voltasse a jogar. Tínhamos 2 filhas naquela altura, para lembrar Portugal, né? Naquela altura, 2 filhas, a Débora e a Daniela. A Débora, inclusive, foi da Seleção Mineira de Vôlei. A Daniela foi atleta olímpica de ginástica rítmica, né? Sim, em 2007, né? No Rio. Isso, foi Pan-Americano no Rio, e em 2008, a Olimpíada em Pequim. A Daniela foi. E não tínhamos o Elton ainda, mas eu me lembro, toda noite eles iam chamar a Eliana para jogar, e ela olhava para mim e falou assim, não vou deixar as meninas, né? E ela fez uma opção mesmo, né, de criar os nossos filhos, todos estão casados, nós já temos netas das 2, e nós nos conhecemos numa reunião de Atletas de Cristo, era o início de Atletas de Cristo, era da Mocidade para Cristo, a Blenda também participava, a Cristina, irmã da Eliana, e um dia foi a Eliana. Quando ela chegou, os atletas todos, o pessoal do futsal, tinha o Nando, da Seleção Brasileira, casado com a Ione, que te fez uma pergunta aí, e tinha Niator, vários atletas, e um dia apareceu a Eliana. Aí o pessoal todo cochichando, essa é a Eliana Aleixo, da Seleção Brasileira, capitã. Foi aquele barulho na reunião dos atletas. E foi ali que nos conhecemos, começamos a frequentar a igreja juntos, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Eu era da primeira Igreja Batista, começamos a namorar e acabei indo em 1978, quando começamos a namorar, para a Igreja Batista Central, onde nós estamos até hoje. E naquele ano eu conheci o Baltazar, o artilheiro de Deus, e sim, eu, Eliana, Baltazar, Abrão Soares da Silva, que era o missionário da MPC, começamos a discutir uma associação. E tivemos o primeiro encontro em 1980, e era o primeiro Congresso Nacional de Atletas de Cristo. Naquele congresso tinha Campeonato Brasileiro de Vôlei, Eliana não foi, e apareceram naquele congresso em Curitiba 4 atletas. Esse era o número de atletas seguidores de Jesus naquela altura no Brasil. E aí, a partir daí, teve uma grande revolução. Nós difundimos muito, Eliana, Baltazar, eu também, jogava com uma inscrição na minha camisa Cristo Salva, seguindo o Alex Dias Ribeiro, que era piloto de Fórmula 1. Foi proibido a inscrição na minha camisa. Me lembro da minha reação, tive que dar uma coletiva e a imprensa perguntou, e agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa. E eu disse... Tem a camisa, João, ainda? Tem a camisa ainda guardada ou não? Não, não tenho. Não tenho. Aí eu dei entrevista com a camisa e perguntaram, e agora? Mandaram você tirar Jesus da sua camisa. Eu falei, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou seguir Jesus.